Capitalismo versus sustentabilidade. De que forma resolver esse ponto de tensão gigante? De um lado, o capitalismo, estimulando novos mercados, estimulando o consumo. De outro lado, a sustentabilidade, que procura devolver o equilíbrio à terra e aos ecossistemas para que o meio ambiente possa continuar sendo habitável e se regenerar na mesma velocidade em que nós utilizamos os recursos naturais, para que a vida prospere sem desequilíbrios e que não haja mais alterações climáticas. O capitalismo, que hoje vigora como modelo econômico, ditou as regras do jogo econômico mundial, e a sua base é o consumo. O modelo do capitalismo é um modelo que visa o crescimento econômico a todo instante. O capitalismo apresenta uma dinâmica que busca alimentar a necessidade de consumo global. E nós não estamos aqui criticando o modelo de capitalismo. O capitalismo, não importa quais sejam seus defeitos, é um bom método para gerar crescimento. E se a gente avaliar os países mais desenvolvidos do mundo, são países que têm taxas de crescimento da economia mundial muito grandes e que são decorrentes do modelo de capitalismo. Se nós avaliarmos dados entre 1820 e 2000, a população mundial aumentou 5 vezes e o produto interno bruto aumentou 55 vezes. E se nós analisarmos essa proporção de crescimento, que em quase 200 anos houve um crescimento de 5 vezes da população, atualmente nós estamos com aproximadamente 8 milhões de pessoas que habitam o planeta Terra. Em 2017 eram 7,6 bilhões de pessoas. E há uma tendência, uma expectativa de que em 2100 sejamos 11,2 bilhões de pessoas. Se o capitalismo, se a geração de riqueza crescer na mesma proporção que cresceu nos últimos anos, comparando-se ao crescimento da população, será um salto gigantesco. Se por um lado o fato de fazer a economia crescer mostra todo o dinamismo do sistema capitalista, do outro lado há um ponto de tensão em relação às questões ambientais, em relação aos recursos naturais e a sua utilização de forma demasiada, sem oportunizar ou sem possibilitar a sua regeneração. A gente percebe riscos cada vez mais visíveis em relação às questões ambientais, secas extremas, alagamentos, incêndios, desmatamentos. Se o ritmo de crescimento da economia se mantiver nesse formato e os negócios não se reestruturarem para a inovação, o desenvolvimento de produtos e serviços que não demandem tanto dos recursos naturais, o meio ambiente, os recursos naturais serão deteriorados. O meio ambiente e a economia estão em rota de colisão. Então, existe um ponto de tensão gigante e nós precisamos encontrar o equilíbrio entre o capitalismo, entre a economia e o meio ambiente. Mas isso só aconteceu ou acontece porque se colocou capitalismo de um lado e sustentabilidade de outro. Em nenhum momento se pensou o capitalismo atuando em conjunto com a sustentabilidade. Se buscou um equilíbrio entre esses dois aspectos. O que precisa ser entendido é que a economia está contida na natureza. Se não houver recursos naturais, a economia não vai crescer. E esse é um dos aspectos que está sendo muito discutido entre governos, empresários e lideranças mundiais. Está surgindo um conceito chamado capitalismo de stakeholders. O capitalismo de stakeholders busca a criação de valor a longo prazo para a empresa, para os fornecedores, para os colaboradores, para os clientes, para a comunidade como um todo, para os governos,
para o meio ambiente, então preservando o meio ambiente. E esse conceito de capitalismo de stakeholders foi discutido na Agenda de Davos de 2021. E esse conceito vem sendo muito discutido, esse chamado capitalismo de stakeholders, devido à crescente preocupação do mercado com relação à sustentabilidade, a aumento significativo de fundos ESG, que são fundos de investimento que olham para empresas com impacto social e ambiental positivo ou com impacto negativo reduzido e que olham para as empresas que avaliam o seu resultado, a sua sustentabilidade no longo prazo em questões sociais, ambientais e econômicas. Na Agenda de Davos de 2021, o fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, durante a abertura do evento, o Sr. Klaus Schwab, ressaltou: precisamos passar de um mundo baseado apenas em objetivos materiais para um mundo muito mais consciente do bem-estar das pessoas. Estamos testemunhando uma mudança de mentalidade da maximização do lucro de curto prazo para um mundo que é muito mais caracterizado pela responsabilidade de stakeholders. Então, precisa-se construir negócios com um foco de longo prazo, observando as questões econômicas, sim, mas também a utilização dos recursos naturais para que no futuro esses recursos naturais estejam disponíveis para que a minha atividade possa continuar existindo. E a questão da pandemia, a questão do Covid-19 mostrou que as empresas que realmente se comprometem com o capitalismo de stakeholders, se comprometem com esse novo formato de negócios, tiveram um desempenho melhor e estão tendo um desempenho melhor durante a pandemia, estão encontrando alternativas para a geração de renda, para a continuidade dos negócios durante a pandemia. Para minimizar essa tensão entre esse ponto de impacto entre capitalismo e sustentabilidade, está surgindo muito forte o conceito de capitalismo de stakeholders, que possamos olhar esse novo formato de capitalismo, inserir a sustentabilidade nos negócios para que sejam rentáveis a longo prazo, para que gerem valor a longo prazo e para que sejam perenes no longo prazo. Gostou do nosso vídeo? Gostou das nossas informações? Curte e compartilhe aí no nosso canal.